Incêndio de grandes proporções destrói loja de material para festas na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Apesar das proporções do incêndio, não houve feridos. Todos os 4 andares da loja foram destruídos. O fogo começou por volta das 9h30 da manhã no depósito de mercadorias e se espalhou rapidamente. 100 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam para controlar o incêndio e evitaram que as chamas atingissem os prédios vizinhos. De acordo com o IBGE, a inflação oficial desacelera fortemente em junho e é a menor desde outubro de 2010. O IPCA, índice usado pelo governo para medir a inflação, caiu de 0,36% em maio para apenas 0,08% em junho. A queda no preço dos automóveis, provocada pela diminuição do IPI, foi a principal causa da desaceleração. Senador Demóstenes Torres fez 2 discursos no Senado nesta sexta-feira, tentando evitar a cassação. Como nas outras vezes, Demóstenes falou para o plenário vazio. Ele disse que não se beneficiou da amizade com Carlinhos Cachoeira e que tem um patrimônio pessoal modesto. Na quarta-feira, o plenário do Senado vai decidir se cassa ou não o mandato do senador. Ex-líder do PT na Câmara no governo Lula, o deputado Maurício Randes renuncia ao mandato e pede desfiliação do partido. Maurício Randes disse que tomou a decisão em protesto contra a direção nacional do PT, que ignorou as prévias locais e impôs a candidatura do senador Humberto Costa à Prefeitura de Recife. Quadrilha faz vigilante e a família dele reféns na tentativa de roubar um carro forte em Campinas. O vigilante foi trabalhar com uma suposta bomba presa no corpo, enquanto a família era mantida refém em um cativeiro. Mas o assalto deu errado. A porta do carro forte travou quando os vigilantes saíram. Houve tiroteio e os criminosos fugiram. Policiais especializados retiraram a bomba colocada na perna do vigilante e confirmaram que era falsa. Foi um golpe para o PT essa renúncia aí do Maurício Randes? O que você acha? É interessante ver esses 2 momentos da política nacional, né? Quer dizer, o discurso do Demóstenes para um plenário vazio parece fazer parte de uma estratégia de retórica, quer dizer, de convencimento, né? Uma estratégia dele. E, por outro lado, o deputado que renuncia ao seu mandato e pede a desfiliação. Eu acho muito interessante esse comportamento do deputado, porque mostra, aparentemente, quer dizer, pelo que sugere a reportagem, que ele se manteve atento às suas convicções e aos seus valores. Ele achou que, como na interpretação dele não houve, não se respeitou o jogo democrático na escolha do candidato do partido à Prefeitura do Recife, ele achou que... Seria mais ou menos o que fez a Luísa Erundina ao não topar aquela aliança com o Maluf? Aparentemente parece ser isso. É, uma luz de ética. Agora, eu, como patologista, entendo de morto. Acho que o Demóstenes, politicamente, já foi. Então vai ser boi de piranha na próxima quarta-feira na votação? Eu acho que se ele fala para um plenário vazio, parece que ele tem um contágio, uma doença, né? Que ninguém quer aparecer. Mas o voto é secreto. Comprometer? Mas o voto é secreto. É isso que eu estava perguntando aos outros entrevistados aqui. O fato de ser voto secreto, pelo menos nessa decisão aí do Senado, vai beneficiá-lo, mas... O que parece, pelo menos a sinalização aí, só de ser unanimidade que decidiram pela votação, já sinaliza que parece que ele vai perder o mandato. E aí, o próprio pronunciamento de vários senadores dizendo que a situação dele é difícil. Agora a situação é a seguinte, o Senado quer se preservar, como se tivesse uma parte doente, que enquanto não for resolvido vai sofrer um processo de amputação. Justo ou não, eu não estou nem entrando no mérito da questão. Mas... Eu costumo ser otimista, mas na política a gente já viu muito morto ressuscitar, né? Tem um comentário aqui do Marcel a respeito dessa questão política, dessa questão ética política. Os petistas mais antigos e compromissados com a ética deixam o PT por vontade própria. Já os envolvidos em escândalos, reticências. Não só no PT, né, mas políticos que são mais comprometidos com certo. O número de mortes causadas pela gripe suína no primeiro semestre no Brasil supera o de todo o ano passado. São dados do Ministério da Saúde. Apesar do aumento do número de casos e de mortes, o Ministério da Saúde afirma que não há perigo de uma nova epidemia, como a de 2009, que matou mais de 2.000 pessoas no país. O Ministério da Saúde reconhece, no entanto, que há surtos de gripe suína, tecnicamente chamada de H1N1, ocorrendo em várias partes do mundo e também no Brasil. Para reforçar o combate à doença, o Ministério está enviando o reforço de 50.000 caixas do medicamento antiviral conhecido comercialmente como Tamiflu para os estados de São Paulo, Paraná
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde o número de casos é maior. Além disso, estão sendo enviadas 1.400.000 doses extras de vacinas contra a gripe. Pelos dados oficiais do Ministério da Saúde, até o dia 28 de junho, o número de casos de gripe suína no Brasil já era 4 vezes maior que o de todo o ano de 2011 e o número de mortes 3 vezes maior. Em todo o país, foram registrados em 2011 181 casos de gripe suína e 27 pessoas morreram. Em 2012, até o dia 28 de junho, foram registrados 790 casos da doença e 85 mortes. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul concentram 85% dos casos e 77% das mortes pela doença este ano. Para prevenir a gripe, o Ministério da Saúde recomenda ações de higiene pessoal, como lavar as mãos várias vezes ao dia, evitar tocar a face com as mãos e proteger a tosse e o espirro com lenço descartável. Os sintomas da doença são febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça e dor nos músculos ou articulações. Por que houve esse aumento, Saldiva, dos casos de gripe suína de um ano para o outro? Veja, mais pessoas entraram no grupo de risco e existe essa variabilidade sazonal da gripe. Quem são as pessoas do grupo de risco? Olha, são gestantes que têm uma imunodepressão, porque isso faz parte da não rejeição do feto. São os idosos que já estão perdendo um pouco da sua capacidade imunitária. São os indivíduos portadores de câncer, sob ação de quimioterapia ou imunodeprimidos pela própria doença. E as crianças? As crianças, elas são menos, digamos, vulneráveis a isso. O que está acontecendo é que a gripe, infelizmente, todo ano, não só a gripe suína, como a gripe comum, da influenza, ela mata bastante gente ainda no mundo. Mas uma pergunta, a gripe suína, essa H1N1, ela é mais grave do que a influenza? Ela mata mais? Não, as evidências são que ela matou mais porque a gente não estava preparado, não tínhamos memória imunológica para o contato com outras formas de gripe. Em 2009. Em 2009. Quando ela entra como um fato novo. A gripe espanhola matou um monte de gente porque teve uma mutação no vírus e aí foi. Então a gripe suína matou muita gente em 2009 porque ela era o vírus novo. Hoje, a capacidade desse vírus topar com uma pessoa que não tenha tido contato com ele ou uma imunização caiu. Ele tem menos chance de propagação. Então, nessa linha de pensamento, essa gripe suína daqui a um tempo, daqui a uns anos, ela vai se tornar uma gripe comum? Ela vai se tornar uma gripe comum. Sim, de fácil controle. E saiu um artigo na Nature Medicine, a questão de um mês atrás, mostrando que quem tem contato foi infectado pelo vírus da gripe suína, desenvolve uma imunidade efetiva contra todos os outros tipos de gripe, ou pelo menos melhor. Então, talvez essa infecção, tudo na vida, né, você pode usar para melhorar o conhecimento médico. Talvez o estudo do vírus da gripe suína permita que você tenha uma vacina mais eficaz, que você consiga proteger mais por mais tempo a maior parte das pessoas. E não seria o caso de uma campanha nacional de vacinação, pelo menos para essas pessoas que que são do grupo de risco? Mas tem isso, está se colocando 1.200.000 vacinas a mais, mas está longe de ser uma epidemia. Mas mais ainda, o que mata na gripe suína não é o vírus. O que mata na gripe suína é geralmente a infecção bacteriana que se acessa sob o pulmão já previamente lesado pelo vírus. Então, é uma doença grave, não vou dizer que não é, mas ela não é grave para todas as pessoas. Alguns de nós tivemos uma gripe comum no passado e nem sabemos que tipo de sorológico de gripe que a gente teve. Pode ter sido o vírus H1N1. Dia de confrontos em diversos países da América Latina. No Chile, a confusão foi na capital Santiago. Os manifestantes tentaram invadir o cordão de isolamento que protegia o palácio do governo. Houve empurra-empurra. A polícia usou jatos d'água para dispersar a população. Mais de 500 pessoas protestaram pelo aumento do salário mínimo, que hoje é de 193 pesos, cerca de R$700. 12 pessoas foram presas. A violência também tomou conta das ruas de La Paz, capital da Bolívia. Uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas. A polícia entrou em confronto com os índios que protestavam contra a construção de uma rodovia. A estrada vai cortar uma reserva amazônica na fronteira com o Brasil. Bombas de gás lacrimogênio e canhões de água foram usados contra os manifestantes. Eles estão acampados nos arredores do palácio há mais de uma semana.
Violento confronto no Peru deixou pelo menos 5 mortos. A manifestação foi contra a construção de uma mineradora no estado de Cajamarca, que vai explorar ouro. O governo declarou estado de emergência e voltou a colocar o exército nas ruas. 60% da renda do Peru vem da exportação de minérios. No México, recontagem de mais da metade dos votos garante vitória a Enrique Peña Nieto, do Partido Revolucionário Institucional. A comissão eleitoral informou que Nieto obteve 38,21% dos votos. O novo presidente deverá tomar posse até 6 de setembro. A oposição voltou a alegar que houve fraude com votos comprados. Esses confrontos que a gente viu aí pelos países da América Latina, de alguma forma, mostram uma reação da sociedade. Uma postura, né? Sim, eu acho que existe uma capacidade de indignação. Eu sou totalmente contra a violência, mas que um pouquinho dessa indignação podia acontecer entre nós, né? Quer dizer, esses descalabros, parece que a gente já olha para o que acontece nas esferas de governo e fala, olha, é assim mesmo, ou vamos ignorá-los e vamos levar a nossa vida. Eu acho que talvez o Brasil podia ter ser um pouquinho menos tolerante com os descalabros que acontecem na política. O que você pensa, Glênia? O que me chamou a atenção, sobretudo no Chile e na Bolívia, foi a violência da polícia. Eu achei muito exagerada a reação da polícia. Aparentemente eram protestos do jogo democrático e a reação foi muito forte. Eu acho que é a intolerância de ambas as partes, né? E a seguir, os 80 anos de uma data especial para São Paulo, a Revolução de 32. E mais, vídeo mostra crianças lutando ao lado de rebeldes na Síria.